E aí, bom dia, você que está ligado no programa Adrenalina Esportiva, a mão amiga do esporte amador, divulgando, incentivando e valorizando todas as modalidades esportivas, programa inovador e pioneiro na Rádio Pernambucana. Bom dia para todos vocês que ficam ligados aí no nosso programa. Inscreva-se lá no nosso canal no YouTube, Adrenalina Esportiva. Também vá lá, siga no nosso Instagram, Adrenalina Esportiva. Você vai estar curtindo, acompanhando, vai estar tendo as novidades, as agendas esportivas, de todas as modalidades esportivas, para você estar aí curtindo, né, saboreando o nosso esporte amador. Né? Estou aqui já com o nosso convidado, Andrei Mahatma. Andrei Mahatma, né, que é professor de kickboxing e do Karate Kyokushin Kaikan, e também é o presidente da Federação Pernambucana dessas duas modalidades. E vamos estar nesse bate-papo aqui, você vai conhecer um pouco mais da história do kickboxing e do Karatê, né, do Kyokushin. O Karatê, nós temos vários estilos de Karatê, né, o Shotokan, o Goju Ryu, o Kyokushin, e esse é um dos nossos estilos, né, dessa grande arte marciais que é um Karatê, ok? Bom dia, Andrei Mahatma, né? Uma satisfação ter aqui no nosso programa Adrenalina Esportiva. Obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço. E quero que você aí receba aí do nosso público aí que já está entrando aí nas redes sociais, né? O nosso bom dia e um agradecimento a todos vocês aí que já estão ligados no nosso programa aqui Adrenalina Esportiva, a mão amiga do esporte amador, né? Bom dia, Andrei. Bom dia, eu agradeço, Ezequiel, ao convite. Quero dar bom dia a todos os ouvintes do programa Adrenalina Esportiva aqui da Rádio Tropical. Me chamo Andrei Mahatma, sou presidente da Federação Pernambucana de Kickboxing, Kyokushin Kaikan. Sou faixa preta de Kickboxing e de Karate Kyokushin. Estou aqui para bater um bate-papo sobre artes marciais, sobre essas modalidades de artes marciais, né? Tirar dúvidas e divulgar o nosso trabalho aqui no estado de Pernambuco, no Brasil e no mundo. O André, a academia fica lá em Itamaracá, né, André? Isso, na ilha de Itamaracá. Há quanto tempo lá que você já convive lá em Itamaracá, né, levando essa arte marciais lá? Isso. Falar um pouquinho de mim, né? Eu comecei nas artes marciais no início dos anos 90, né? Comecei a trabalhar com artes marciais, a treinar, né? Quando adolescente, né? Criança e adolescente. E na ilha de Itamaracá eu dou aula desde 1999. Né? E tenho o dojo lá, né? Há bastante tempo, né? Iniciando com o kickboxing, né? E depois com o trabalho de Muay Thai e o Karatê, né, Kyokushin. Temos vários alunos, né? Temos atletas amadores, atletas profissionais, campeões brasileiros, campeões estaduais, regionais, e temos campeão mundial também no dojo, né? Que recentemente conquistou o título mundial, né? Temos o Carlos Julião, que foi campeão na Coreia do Sul. Né? Então, temos um trabalho de muitos anos na ilha de Itamaracá e região. Né? Conhecemos muita gente, né, do Brasil inteiro, né? E aqui dentro do estado também, muitos amigos e filiais também, né, dentro do estado de Pernambuco, em várias cidades, de região metropolitana, interior do estado e aqui na capital Recife também. Há quanto tempo o André, você começou na prática aí, entrou primeiro no Karatê ou foi no Entrei primeiro, eu entrei primeiro no kickboxing. Eu comento com meus mestres, né? Meu mestre de kickboxing, Manuel Joaquim, e meu Shihan de Karate Kyokushin, que é o Shihan José Koei Nagata, que minha trajetória foi contrária. A maioria do pessoal começa no Karatê e migra para o kickboxing. Eu comecei no kickboxing e migrei para o Karatê. Né? Fiz um caminho inverso, né? Eu comecei num esporte de combate, mas eu procurava algo mais, procurava, né, mais disciplina, né? Uma filosofia, né,
que desse um embasamento moral dentro da arte marcial, e encontrei isso no Karatê, né? E no meu caso, no Karatê Kyokushin, que é o Karatê criado pelo mestre Mazoyama, né? Que é o Karatê de contato e que conserva o Budô, né? Um Karatê forte e que tem fortes raízes, né? Dentro da sua conduta tradicional, dentro da proposta do mestre Oyama, e me encontrei, né? Uni, né? A luta de contato, que é o kickboxing, o karatê também é de contato, mas que trazia, né, um algo mais que eu precisava. Então comecei no kickboxing, né? E migrei para o karatê depois. Mas a escolha do estilo do Kyokushin foi devido a estar mais assimilado, assim, mais próximo ao contato com o kickboxing? Ou Assim, chegou a praticar algum outro estilo, já entrou no Kyokushin? não, eu quando criança treinei um pouco de karatê, mas não tão formalmente assim no dojo. Eu tinha um tio, né, tem um tio que me ensinou um pouco de karatê, né, quando criança, né, mas assim, quando eu comecei mesmo a treinar forte, dentro de um dojo, dentro de uma academia, comecei no full contact, né, no kickboxing, no início dos anos 90, né, início dos anos de 1990 eu comecei. E a aproximação com o Kyokushin foi quando eu vi umas revistas nessa mesma época, né? Umas revistas sobre karatê, sobre artes marciais, e assisti um VHS de kickboxing no Japão, tipo documentário, né? E nesse documentário mostrava um kickboxing diferente do que eu praticava, entendeu? Que às vezes parecia mais com Muay Thai, mas não era Muay Thai, era um estilo de kickboxing diferente, da Ásia, asiático, né? E me interessei de imediato a esse estilo, né? E consequentemente, através de estudo, através de leitura, através de a gente naquela época era VHS, né? Procurando fita, tive a oportunidade de conhecer o Kyokushin, mas não tinha aqui em Pernambuco, né? Então, quando tive condições, fui buscar em São Paulo, em Sorocaba, né? Onde conheci o meu mestre de Kyokushin, né? Conheci e fui aceito como discípulo, né? Fui aceito como Ushideshi, né? Que é aquele aluno que fica um tempo lá treinando, né? Para adquirir o conhecimento e treinos duros, né? Dentro do dojo, que você às vezes acorda um pouco mais cedo e tem que limpar o dojo, tem que ajudar, tem que treinar, né? E assim iniciei a trajetória no karatê, mas eu já era faixa preta de kickboxing, por isso fiz o caminho inverso, né? Era faixa preta de kickboxing e iniciei no karatê, né? O que parecia ser fácil em certos aspectos foi bem difícil em outros aspectos, né? Era acostumado ao treino de contato, conta de uma modalidade, mas tinha todo um treino tradicional ali junto, né? Que é aprender kata, aprender Ido Geiko, aprender Kihon Geiko, aprender toda a nomenclatura em japonês, mas que foi um grande desafio, né? E foi muito bom, foi importante, né? E hoje o nosso grupo é muito forte, né? Com essa união, né? De lutas de contato, né? Tendo o Kyokushin Karatê e tendo o Kickbox lá no dojo. Estamos aí já com o Wellington Dutra, que é o professor de Karatê lá de... E o Wilson Souza, tá dando osso Jair, o Wellington Dutra, um grande de cavaleiro, um grande abraço, Wellington. O Kyokushin, ele... Aqui em Pernambuco, quem foi que introduziu ele aqui em Pernambuco? Então, você disse que foi para São Paulo, porque não tinha aqui. Não tinha. Aí quando você voltou, eu voltei, já tinha algo? Foi. Não, assim, existem relatos, histórias de pessoas que praticaram o Karate Kyokushin, que treinaram, que né, passaram uma temporada, voltaram. Mas o Kyokushin ele não tinha sido introduzido oficialmente, né? Oficialmente, tá? Então, eu conquistei a faixa preta no ano de 2010. No ano de 2010 eu conquistei a faixa preta de Karate Kyokushin. Então, pela nossa organização, Kyokushin Kaikan, né, Ikao Matsushima, né, que o líder é o Shihan José Koei Nagata, né, que é o presidente da Confederação Brasileira, então
oficialmente, no ano de 2010, né, o Karatê Kyokushin Kaikan ele foi introduzido no estado de Pernambuco. Né? Então estamos, né, há 9 anos oficialmente, né, com o Karatê Kyokushin no estado. Né? O Karatê Kyokushin determinado por uma entidade japonesa, né, com toda a sua organização e diretrizes. O Wilson Souza já está perguntando aqui, né, quais são os locais, né, que se pratica o Kyokushin aqui em Pernambuco. Na matriz, na ilha de Itamaracá, que é a sede, né, é o meu dojo, e em Casa Amarela, na Estrada do Arraial, na All Box Club, com o sensei Manuel Joaquim. Né? Tá aí o Wilson. Recife, Casa Amarela, né, e na ilha de Itamaracá, no bairro do Pilar. Qual o contato? Você tem um contato? Contato a pessoa depois quiser entrar com contato pelo WhatsApp. No WhatsApp o meu contato é 99928-8542. E no Facebook pode procurar lá o Andrei Mahatma Dojo, certo? E pedir lá para ser amigo. E no Instagram, Andrei Mahatma Monteiro. Tá? E lá a gente dá as informações sobre as aulas, sobre locais, né, com relação ao Karatê Kyokushin. E o kickbox, Andrei? Kickbox aqui em Pernambuco, como foi? O kickboxing aqui em Pernambuco, ele tem tradição, né? O kickboxing tem tradição, né? Eu, quando comecei a treinar kickboxing, a modalidade estava no auge, né, no estado de Pernambuco, comecinho dos anos 90, então, né, existia, né, a Confederação Brasileira de Kickboxing, que era bem atuante aqui na época, né, e conheci vários atletas, né, eu era bem novo, mas tive a oportunidade de conhecer atletas de nível amador, semiprofissional e profissional na época, que fizeram carreiras e histórias, né. Só que com os anos, né, final dos anos 90, começo dos anos 2000, o kickboxing ele caiu um pouco, né? O advento do MMA, que era o Vale Tudo, o próprio Muay Thai, né, que começou a ascender, né, fez com que o kickboxing ele caísse um pouco. Hoje o kickboxing ele está novamente crescendo, né? É uma modalidade ascendente novamente, certo? Ele conseguiu seu espaço com relação ao Muay Thai, né? A gente às vezes até lamenta um pouco que professores de kickboxing, até bons professores de kickboxing, migraram para o Muay Thai e esqueceram um pouco a modalidade de origem deles, né? O que a gente respeita, mas que às vezes estão dando aula ainda de kickboxing só com outra roupagem, né, no Muay Thai, certo? É importante que o kickboxing seja preservado e que a pessoa, se de fato está dando aula de kickboxing, né, que divulgue, né, dessa forma, porque é uma modalidade de luta tão nobre quanto o Muay Thai e que, se você olhar a nível de mundo, você for ver os circuitos na Ásia, na Europa, nos Estados Unidos, está em franca ascendência. Temos grandes eventos de kickboxing, grandes campeões mundiais, porque a modalidade está se renovando, né? Houve um período de auge da modalidade, né, com o K1, né, que é um evento, né, que ele teve o seu projeto para artes marciais em pé, né, lutadores de kickboxing, de karatê, de muay thai, de kung fu, de taekwondo podiam participar ali, mas o kickboxing junto com o muay thai tomou um destaque, né, até por questão das regras, né, principalmente os lutadores holandeses. Então o kickboxing teve aquele auge, né, mas depois, por conta do próprio modismo de academia, o Muay Thai andou crescendo e até hoje está muito forte também, certo? Mas o kickboxing tem o seu espaço, ele tem o seu espaço e ele é uma modalidade muito forte para quem compete, e para quem pratica, ele também é uma modalidade muito versátil, né? Que atende diversos tipos de público, né? O público que quer uma aula recreativa, quem quer perder peso, né? Quem não quer lutar, mas quer treinar forte, certo? Então, ele é uma modalidade que abrange vários tipos de grupos. E se você for olhar direitinho o Muay Thai, né? Eu falo do Muay Thai
porque eu pratico também, né? Tenho conhecimento sobre a arte marcial, né? E estudo-a também e a respeito muito. Se você for treinar o Muay Thai como deve ser, na rotina do treino, da tradição do Muay Thai, é cansativo e existe uma rotina muito grande, é menos versátil do que o kickboxing, entendeu? Então a modalidade está crescendo novamente, está crescendo, entendeu? Ela tende a evoluir. Basta os dirigentes, os professores, né? E quem realmente gosta da modalidade, né? Levantar a bandeira e fazer com que ela cresça mais ainda, né? Aqui no Brasil, ela voltou também a crescer, né? Voltou também a crescer. Nós sabemos, né, André, que a mídia tem um poder muito grande, Sim. né? E cria-se modas e o pessoal às vezes vai atrás de moda, né? Porque está em evidência. O Muay Thai foi um dos que a mídia pegou, começou com aquela malhação, com aquelas outras coisas, tudo isso. E muitas pessoas praticam o Muay Thai e tem muitos, já ouvi muito comentário também, que a pessoa não sabe, muitos instrutores aí botam o nome de Muay Thai, mas está misturado ali, está kickbox, está Muay Thai, e quem está entrando não tem esse conhecimento. Né? Quem está, a pessoa que é leiga, começa a praticar um esporte até que ele venha pesquisar, e porque há muita semelhança, né? Em golpe, né? Existe Entre sim. o Muay Thai e o kickbox. Isso. E tem professores até que contestam o outro, porque está ensinando, não, aqui não é Muay Thai não, aqui é kickbox. Não, isso é kickbox não, é Muay Thai. Acontece muito. É o boxe tailandês. Né? E tem outras também bem parecidas. E também, hoje em dia, como você falou, em termos de treinamento tradicionais, hoje em dia, devido até à sociedade, à mudança, assim, à adaptação das pessoas, hoje em dia, muitos não praticam como nos países de origem das artes marciais, que ali eles praticam, né, principalmente seguindo a rotina, a tradição, mesmo o ritmo que deve ser treinado. E aqui, não só no Muay Thai, mas também em kickbox, mas no karatê, muitas artes marciais, há uma amenizada, né? Mudou-se alguns estilos, algumas maneiras de ensinar. Eu acho até porque se você for seguir esse mesmo ritmo tradicional, as academias vão esvaziar. Porque nem todo mundo quer, né? Quer entrar numa academia, às vezes é para um condicionamento físico, é para sair que está muito ocioso, né? A pessoa que nunca pratica nenhum esporte, é com indicação médica, alguns começam a correr, outros vão nadar, outros vão andar de bicicleta. E fica, às vezes, prejudica até a arte marcial. Às vezes as pessoas que estão de fora, como não conhecem, aí começam, essa aqui é melhor do que essa aqui é melhor do que aquela, porque não se aprofundam, não vão buscar. Apesar que as pessoas hoje em dia têm a internet, né? Tem meios. Antigamente não tinha, no meu tempo tinha, eu tenho que estar. Era um livro ou outro que você achava falando da história, né, do karatê, né, como eu sou praticante de karatê, e atrás daqueles livros, alguns livros, mas hoje em dia a facilidade é muito grande. Você conhecer, entrar na história do seu esporte, seja ele qual for. Não é isso? Isso. Não, é isso mesmo, né? Mas assim, independente dos mundos, né, do tempo ter mudado, o mundo mudou com relação à prática saudável, né? Isso é muito indicado. Também é importante que o sensei, que o professor, que o treinador deixe claro que o praticante ele está indo para ali para treinar uma atividade física, sim, mas que é uma arte marcial, que ele está treinando uma luta, né? Então tem que haver um condicionamento disciplinar para se praticar uma arte marcial, né? Independente se vai treinar num dojo ou numa academia de fitness, mas ali naquele momento, naquela hora ele está treinando uma arte marcial, né? Questão do Muay Thai mesmo, o Muay Thai é uma arte de uma rica cultura, né? Claro que nós aqui brasileiros temos que nos adaptar, até porque o exemplo do Muay Thai, muita da tradição dele vem do budismo, né? E a maioria dos brasileiros não é budista, então é um choque de cultura, às vezes, para um iniciante que está indo perder peso, né, ver aquele tipo de treinamento. Porém, né, deve-se preservar
né, a tradição daquela arte ali, deve-se preservar a tradição. E quando você falou sobre o Muay Thai e o kickboxing ter semelhanças, sim, principalmente quando você fala do Muay Thai e faz um comparativo com o kickboxing asiático, que é aquele kickboxing que surgiu no Japão, né? Que ele é até mais antigo do que o kickboxing que surgiu na América do Norte, nos Estados Unidos. Aí você, mas pode vir a pergunta e a questão, por que o nome kickboxing, né? Por uma questão de marketing mesmo, dos japoneses, né? Na época que o kickboxing surgiu no Japão, no início dos anos 60, cerca de 10 anos antes de surgir nos Estados Unidos, o Japão sofria aquela intervenção norte-americana e britânica da Segunda Guerra Mundial, né? Então a influência norte-americana no Japão era muito grande. Então o termo kickboxing, ou kikuboxing, que o japonês falava, né? A adaptação para o inglês, né? Da língua do Nihongo, da língua japonesa, né? Destacava da melhor forma uma luta que era chutar boxeando, né? E essa semelhança, por que essa semelhança lá na Ásia do kickboxing japonês para o Muay Thai? Porque existe técnicas do Muay Thai dentro do kickboxing japonês. O que é o kickboxing japonês? Né? É a fusão do Karate Kyokushin, do Muay Thai e do boxe inglês. Mas por que foi criado? Foi criado porque naquela época, e acho que até hoje, né, existem em circuitos de luta lá diferentes estilos se enfrentando. E hoje mais profissionalmente, né? Você vai na Ásia mesmo, o que mais tem é lutador de sandá lutando contra lutador de Muay Thai em regras de K1, de kickboxing, né? Você vai ver o chinês lutando com o tailandês, você nota incrivelmente a diferença de estilo de um e de outro, mas estão lutando numa mesma regra. E lá nos anos de 1960 já existia isso, só que em forma de desafio. Tipo, 5 lutadores japoneses de karatê enfrentando 5 lutadores tailandeses de Muay Thai, né? Então, né, um empresário, Osamu Noguchi, junto com alguns karatecas do Kyokushin, né, no início com o apoio do mestre Mazoyama, né, começaram a trabalhar em torno disso aí, certo? De criar um novo estilo, uma nova forma, e até contrataram lutadores tailandeses, mestres tailandeses aí ao Japão para ensinar o modo tailandês de lutar aos karatecas, sendo que a forma tailandesa ela não agradava um pouco em alguns aspectos japoneses. Então eles mesclaram com o Kyokushin, usaram boxe inglês e criaram um estilo, né? Um estilo para vender a TV, e que única e exclusivamente naquela época foi criado para enfrentar os lutadores tailandeses, né? Então um estilo de kickboxing do Japão, né, baseado na filosofia, disciplina do karatê, alguns chutes do karatê, o kime do karatê, com técnicas também do Muay Thai. Por isso parece, mas qual é a grande diferença, a gritante diferença entre essas artes marciais? A cultura, em primeiro lugar, né? Tailândia é um país, Japão é outro, né? O Muay Thai é uma arte ancestral, uma arte que vem de já outra arte marcial tailandesa, mais antiga, né? O pessoal chama aí o Muay Boran, Muay Thai Boran, né? E o kickboxing, ele tem técnicas do Muay Thai, mas ele tem sua carga filosófica toda no karatê, né? Toda a disciplina vem do karatê, né? Vem da cultura japonesa. Então já existe aí um choque de cultura, né? Tipo, um lutador de kickboxing vai falar osso que nem um karateca, né? Um lutador de Muay Thai, né? Se ele luta Muay Thai, se ele treina Muay Thai mesmo, você não vai ouvir ele tá falando osso. Isso é uma coisa simples. E a questão de regra, regulamento, né? A regra do Muay Thai, a regra da luta de Muay Thai é diferente da regra da luta de kickboxing. No kickboxing você pontua como o boxe inglês, o boxe, né, que a gente vê na TV, o boxe, né, todo golpe limpo, acertado é ponto, né, os jurados julgam a luta com ataque, defesa, eficiência, técnica, né, força também,
mas os critérios muito parecidos com o boxe. E no Muay Thai não. Muay Thai é uma regra bem específica, certo? Em que você tem que usar a técnica, mas você tem que usar a força, contundência, né? Eu fiz alguns cursos, seminários com tailandeses, né? Aqui em Recife, né? Que uns amigos trouxeram, e brasileiros que moram na Tailândia, né? Vieram também dar workshops aqui, cursos, e eles são diretos e objetivos. O objetivo do Muay Thai é machucar o adversário, então você tem que usar a força. Você tem que chegar a tentar nocautear você pontua machucando o adversário, minando ele. E o Muay Thai tem uma música específica na sua luta, que não tem no kickbox, que essa música também cadencia, né? A forma que o lutador luta. Que tem, dentro do próprio Muay Thai tem vários estilos, várias formas de lutar, e dá um ritmo da luta. Tanto que quando você vai ver num evento, um lutador de Muay Thai lutar com um lutador de kickboxing, que isso acontece muito hoje, né? Duas escolas diferentes se enfrentando, quem conhece de luta, você vê nitidamente. Ninguém precisa falar quem é o lutador de Muay Thai, quem é o lutador de kickboxing. O Glauber Barbosa está mandando um abraço aí, parabenizando você, né? Que é um grande mestre aí. Um abraço, Glauber é meu amigão. Tá aí ligadão, teve o evento dele aí, o Pre-Fight 6, que eu não pude ir, mas foi um amigo meu, Ricardo Chagas, do Karaté. Abraço, Glauber. Fez lá algumas transmissões ao vivo, fez a cobertura, e muito bom, foi bem aceita aí pelo público, né? Foi parabenizado esse grande evento que o Glauber realizou. Obrigado, Glauber, pela oportunidade, né? E o Vicente Luiz também está ligadão conosco no programa Adrenalina Esportiva. Então aí, Itamaracá, Brasil, dando um bom dia para o pessoal aí de Itamaracá, é o grupo, tá ligado aí? É um gigante das artes marciais aí, o Glauber dizendo, de Pernambuco. Então estamos chegando aí ao final do primeiro bloco, já vamos estar voltando com vocês para o segundo bloco aí, com esse bate-papo aqui bem descontraído, bem gostoso, interessante, né? Tendo algumas dúvidas dos nossos participantes sobre o kickbox, né? o Muay Thai, e falando também um pouco do Karate Kyokushin. Então, já vamos estar de volta aí para o segundo bloco, para continuar com esse bate-papo aqui com o Andrei Mahatma, falando sobre o kickbox e o Kyokushin, ok? Já estamos de volta. Fique ligado aí conosco no programa Adrenalina Esportiva, a mão amiga do esporte amador. Já, mais música. Aqui na Tropical. Participe do primeiro simpósio Adrenalina Esportiva.